Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 18. Bons estudos! Na aula de hoje, eu represento um jornalista republicano. Muito bem, hoje nós vamos ver como se deu a mudança da monarquia para a república. Tudo bem? Tudo pronto? Pronto. Então vamos lá. Vamos lá. Oi. Minhas investigações sobre o fim da monarquia e o início da república estão em pleno andamento. Antes de mais nada, é preciso lembrar que mesmo depois da independência, o Brasil continuou a ter um regime monárquico. Isto é, ainda tinha um rei governando. Mas aí chegou um tempo em que esse governo começou a ter oposição de um novo partido, o Partido Republicano. Eu estava imaginando como seria uma reunião dos republicanos. Nós do Partido Republicano somos contra essa história do poder ficar todo concentrado nas mãos do rei. Além do mais, os senadores e conselheiros de Estado só são substituídos com a sua morte. Nós somos contra isso. Precisamos de mais renovação. Nosso partido está ficando cada vez mais forte. Vários fazendeiros de café da província de São Paulo já são republicanos. Fazendeiros paulistas, grande coisa. Preste atenção. As plantações de café estão cada vez crescendo mais no Oeste Paulista. E vocês sabem, o nosso principal produto de exportação é o café. Pode anotar. São Paulo é uma das grandes forças econômicas desse país. Mas os paulistas não têm força política no Império. É por isso mesmo que eles são republicanos. Nós defendemos o federalismo. Federalismo? Federalismo é um tipo de regime onde as províncias têm maior autonomia e mais poder em relação ao governo central. É isso que ele está dizendo. Descentralização do poder. E os militares? Os militares, principalmente os oficiais do exército, estão cada vez mais descontentes com a monarquia. Nos quartéis, a causa republicana ganha simpatizantes a cada dia. Pois a causa republicana acaba de ganhar mais um simpatizante. Ótimo! Vamos então erguer um brinde à República, um governo com maior participação popular. Viva a República! É claro que essa reunião não passa de um fruto da minha imaginação, mas os fatos se encaixam perfeitamente. 1. Os republicanos defendiam o federalismo, isto é, eles queriam maior poder e autonomia para as províncias. 2. Os fazendeiros paulistas e os oficiais militares eram duas grandes forças que apoiavam a causa republicana. 3. Esse apoio vinha também daqueles que achavam que o governo deveria ter maior participação popular. Será que falta mais alguma coisa? Tem mais um fato muito importante. Com a abolição da escravidão, a monarquia perdeu um de seus apoios mais tradicionais. Os representantes da lavoura escravista. Sim, porque muitos passaram para o lado dos republicanos. A partir daí, a república passou a ser uma questão só de tempo. Vamos pensar um pouco. Eu entendi porque os cafeicultores passaram a apoiar os republicanos. Mas por que a república foi proclamada pelos militares? Desde a época de 1870, a monarquia e os militares não vinham se entendendo. Isso aconteceu porque após a vitória na Guerra do Paraguai, as Forças Armadas ganharam muito prestígio e passaram a reivindicar maior espaço político e mais investimentos no exército. Nada disso aconteceu e a relação entre a monarquia e os militares ficou fragilizada. Depois de muitos desentendimentos entre o governo e os militares, o Império foi derrubado no dia 15 de novembro de 1889, sem qualquer reação da família real. Era o início da República do Brasil. E o seu principal líder foi o Marechal do Exército Deodoro da Fonseca, o nosso primeiro presidente republicano. E o povo não participou? Nós estamos aqui na Praça da República para saber o que o brasileiro acha da participação popular
na história do Brasil. Brasileiro, você acha que o povo deve participar dos momentos históricos do país? Acho. Eu acho que sim. Precisa? Lógico. Você acha? Acho. Qual momento histórico que você já participou? O impeachment. Quando eu era moça, eu ia muito no Getúlio Vargas. As diretas eu via. No anúncio do Estado Novo, a parada na véspera do Estado Novo, dos integralistas no Palácio Guanabara. Sobre o negócio da Eco 92. Algumas assembleias, que eu sou professora, dou aula. Na época do Collor só. O impeachment. Na morte do Tancredo, passeata das diretas já. A criação do metrô. A gente acredita nisso como um momento histórico para essa nação aqui. Pois é, mas prestem atenção nesse texto que eu vou ler agora. É o que um jornalista daquela época da Proclamação da República escreveu sobre a participação popular na queda da monarquia. Olhem só. O povo assistiu bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava a derrubada da monarquia. Muitos acreditavam, sinceramente, estar vendo uma parada. Eu não estou entendendo uma coisa. Caiu a monarquia e foi proclamada a república, até aí tudo bem. Mas e a Constituição antiga de 1824, ela continua valendo? Não. Agora vai ser elaborada uma Constituição republicana, não é mesmo? E quem vai fazer isso? O presidente? Não. Vai ser eleita uma Assembleia Nacional Constituinte e é essa Assembleia que vai elaborar a nova Constituição. Pois é, as nossas investigações chegaram então à nossa primeira Constituição Republicana. Ela foi aprovada em 1891, ou seja, 2 anos depois da proclamação da República. E os republicanos conseguiram o que eles queriam, o federalismo, mais autonomia e poder para os estados e municípios. Essa autonomia dos estados consistia em poder eleger por voto direto seus governadores, contrair empréstimos estrangeiros, criar forças militares próprias, entre outros direitos. É importante lembrar que a primeira Constituição republicana consagrou também o presidencialismo. O poder executivo passa a ser exercido pelo presidente da República. E quem é que elegiu o presidente? Os cidadãos brasileiros que tinham plenos direitos políticos. Cidadãos que podiam votar e que podiam ser votados. Mas quem eram esses cidadãos? Nós continuamos aqui na Praça da República e vamos descobrir agora quem eram os cidadãos brasileiros que elegiam o presidente da República naqueles tempos. Para isso eu tenho aqui o texto da Constituição de 1891 e vou pedir a ajuda dos cidadãos brasileiros de hoje. Título 4 dos cidadãos brasileiros, artigo 70. São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei. Parágrafo 1º. Não podem alistar-se eleitores para as eleições federais ou para as dos estados. Primeiro, os mendigos. Segundo, os analfabetos. Terceiros, os praças da pré, excetuando os alunos das escolas militares de ensino superior. Isso que nós acabamos de ouvir era apenas uma das muitas novidades daqueles novos tempos. A República acabou com o voto censitário dos tempos do Império. A mesma coisa estava acontecendo também em muitos outros países. Os homens alfabetizados passavam a ter direito ao voto. E é sempre bom lembrar que a luta pelo direito de voto das mulheres estava apenas começando. Eu estava pensando, no Brasil, muitos homens não podiam votar porque não eram alfabetizados. A educação básica não era uma obrigação do Estado, nem um direito do cidadão. Com tanta proibição, eles deviam ter pelo menos uma vantagem. Já que poucos participavam, era mais fácil fazer valer as novas regras previstas na Constituição, certo? Errado. Nas minhas investigações, eu descobri que havia muito conflito naquela época. Diferentes grupos sociais participaram do movimento republicano. Mas após a proclamação, eles passaram a divergir sobre como se organizaria o sistema republicano no Brasil. Nas cidades, a classe média e os profissionais liberais defendiam a ampliação da participação política numa república mais democrática, englobando grupos que não pertenciam à elite econômica. Já os fazendeiros, principalmente os de São Paulo, eram federalistas e defendiam a república como uma forma de diminuir o poder central, mas não apoiavam a inclusão das camadas médias e populares no sistema político.
Por fim, os militares positivistas acreditavam que o Brasil necessitava de um forte governo central, capaz de modernizar o país. Eram, portanto, contrários ao federalismo dos fazendeiros e condenavam a participação popular na política. Sabe quem encontrou a solução para todos esses problemas? Esse aqui, ó. Campos Salles. Ele foi presidente do Brasil de 1898 a 1902. Qual foi a solução? Foi o que ficou conhecido como política dos governadores. A política dos governadores estabelecia compromissos entre o governo federal e os governos de estado. O governo federal não interferia nas questões estaduais e transferia recursos financeiros para os estados. Os governadores, em troca, garantiam o apoio dos deputados no Congresso aos projetos do presidente da República. Desta forma, criou-se um acordo capaz de resolver as disputas políticas. Neste sistema, São Paulo e Minas Gerais ocupavam as principais posições, se revezando na presidência da República. Olha só o que eu descobri. Um livro de memórias do presidente Campos Salles. E escuta só o que ele escreveu. É dos estados que se governa a República, por cima das multidões que tumultuam agitadas as ruas da capital da União. Captou a mensagem? É isso mesmo. A política se fazia nos gabinetes dos partidos republicanos, longe dos cidadãos. Quer dizer, sem grandes competições ou surpresas eleitorais. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na aula de hoje, a gente viu como o Brasil se transformou numa república presidencialista e federalista e com uma nova Constituição. A gente viu também que naqueles tempos a democracia brasileira ainda dava seus primeiros passos. O conflito político foi uma marca dos primeiros anos da República. Finalmente, nós vimos que a solução encontrada para isso foi a política dos governadores, iniciada pelo presidente Campos Salles. Muito bem, cidadãs e cidadãos brasileiros. A questão que se coloca é a seguinte: quais foram as principais modificações introduzidas pela República Brasileira? A resposta está nas suas mãos. Leia o livro de estudos, pense e responda. Até mais.